Bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 3 de setembro do ano da graça de 2019. E já agora o meu pedido de desculpas por duas razões. Ontem esqueci-me de dizer que era o dia 2 de janeiro do ano da graça de 2019. Tive logo uma série de pessoas a ir reclamar, a dizer que me tinha esquecido do ano da graça. Veja só, do ano da graça. Bom, o segundo pedido de desculpas tem a ver que, como percebeu, ontem eu estava a fazer o programa à pressão, a correr, porque tinha que ir apanhar um avião. E era o primeiro dia primeiro dia de setembro, havia confusão na segunda circular e havia confusão no aeroporto. Eu corria o risco de perder o avião, por isso tive que fazer aquilo um bocadinho à pressa. O que é que aconteceu? No meio daquela pressa toda, ontem expliquei que o Estado deve 83 mil euros ao Instituto de Sangue. Como percebeu, não é 83 mil euros, é 83 milhões de euros. Ou seja, uma pipa de massa que cria problemas ao Instituto de Sangue. Como sabe, é uma instituição fundamental naquilo que é garantir situações de emergência. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. É uma agenda muito comprida. A primeira é dizer que não vou poder comentar com toda a propriedade e detalhe o frente a frente de ontem entre o nosso querido Primeiro-Ministro e o nosso querido camarada Jerónimo de Sousa. E porquê? Porque estou aqui, não consegui, vi uns certos do vídeo que me mandaram, portanto não posso falar daquilo com toda a propriedade. O que vou comentar é aqui com base naquilo que apenas me enviaram. O segundo ponto é para referir que nós estamos prestes a encontrar um amplo consenso de regime em Portugal. E porquê é que eu digo isto? Se você tiver estado atento ontem às notícias, terá reparado na espetacular entrevista que a querida Catarina Martins deu à Rádio Observador. E então, nessa fantástica entrevista, a querida Catarina brindou-nos com algumas pérolas, como viu, estou aqui a acertar a câmara, com algumas pérolas verdadeiramente impressionantes. A primeira é dizer, eu vou citar, ok? Que é para não haver aqui mais pequena dúvida, estamos no período de ordem do dia. O Bloco de Esquerda nunca teve causas fraturantes. Espera aí, deixa-me lá ver. Olha, todos os excessos que nós conhecemos nos últimos 4 anos em matéria de género. Sim, porque há excessos. Não vale a pena estarmos aqui com tangas porque há excessos. Uma coisa é nós estarmos atentos às questões de género. Outra coisa é todo este exagero que nós vivemos nos últimos anos. A segunda questão, olha, barrigas de aluguer. Espera aí, depois daquelas coisas absolutamente polémicas que a lei trouxe e depois do Tribunal Constitucional ter declarado aquilo inconstitucional, qual é que foi a posição do Bloco? Epá, não me digam que foi uma coisa transversal à sociedade e aos partidos. Não foi. Não vale a pena. Bom, onde é que eu quero chegar com isto? Lembra-se da semana passada que a propósito da entrevista da Catarina Martins, já à TVI, eu tinha-lhe dito aqui que a Catarina estava em versão Lulinha, Paz e Amor, por comparação com uma figura que ela adora, e o Bloco de Esquerda adora, que é o camarada Lula da Silva, Luís Inácio da Silva, ex-presidente do Brasil. Eu recordei aqui que houve 4 eleições a que Lula da Silva concorreu. Nas primeiras 3 foi como quase guerrilheiro, aquele homem sindicalista puro e duro, perdeu todas. Quando tivemos a versão Lulinha, Paz e Amor, o Lulinha, Paz e Amor ganhou as eleições. Pois bem, a nossa querida Catarina Martins está na versão Lulinha, Paz e Amor. E como você vai ver a seguir, esta não foi a única pérola do dia da Catarina. Aliás, como boa atriz que é, a Catarina também soltou outra pérola. Eu já lá vou daqui a bocadinho, mas fica registado aqui. O quê? Apenas isto. Eu não sou daqueles que se deixa levar por conversa de campanha eleitoral. Nunca fui. Nem com gente de esquerda, nem com gente de direita. E, portanto, se há uma pessoa que é quem a Catarina não vai nunca convencer, será a mim. Bom, segundo ponto deste período de ordem do dia, ontem soubemos que o camarada António Capucho quer regressar ao PSD. Bom, eu vou-me eximir de recordar aqui todas as notícias dos últimos 5 e 6 anos sobre as peripécias do camarada António Capucho, não é? Desde desfiliar-se num partido, só um ponto, ok? Se não estivesse aqui António Capucho, tivesse outra pessoa qualquer do PS que fizesse o mesmo que ele fez, o do PCP, eu diria exatamente a mesma coisa. Eu detesto transfugas, percebe?
e detesto gente que não é coerente ideologicamente. Que hoje é uma coisa, outra é outra, e que, sobretudo, que deixa que as questões pessoais afetem aquilo que são as opções estruturais dessa pessoa e das instituições que representa. Bom, e é o caso de António Capucho. Então, vou-me eximir de recordar tudo aquilo que António Capucho andou a fazer e dizer nos últimos 10 anos. Ou nos últimos 7 ou 8, se você quiser. Mas há uma coisa que não posso deixar de dizer, que é, qual é a argumentação, qual é a coerência de alguém que foi votar noutro partido, apoiou candidatos de outro partido, fez as declarações mais incríveis sobre um momento mais difícil que Portugal passou em quase 50 anos de democracia, e que agora decide voltar para o PST. Eu não tenho funções partidárias, não as quero ter, não sou afiliado no PST nem em partido nenhum. Sou de direita, como você sabe. Mas há uma coisa que vou dizer. Recorda-se que aqui ontem e nos últimos dias tenho chamado a atenção para a monumental tareia a que o PST se candidata a 6 de outubro. Pois estou absolutamente convencido que se nas próximas semanas nós tivermos o PSD a aprovar o regresso de António Capucho, eu não tenho dúvida nenhuma que isto é mais um sinal de descredibilização do partido e, sobretudo, é um péssimo sinal que se vai passar para aquela malta de direita que ainda hesita nesta coisa do voto útil, não voto útil, como expliquei ontem, vou votar na Aliança, vou votar no Iniciativa Liberal ou vou votar no PST como voto útil. Eu estou convencido que se o PST for nesta história, isto é mais um chimbalau que o partido vai levar. Mas pronto, é apenas a minha opinião. Queridos das pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Já percebeu, estou aqui a fazer o comentário a partir de Barcelona, aliás, para Barcelona não, Girona, aqui ao norte de Barcelona. Terceiro ponto, as subvenções a políticos, ficámos a saber ontem, custam 6 milhões de euros ao contribuinte em 2019. Bom, então vamos lá fazer um bocado de flashback. Recorda-se que nas últimos meses, nós fomos confrontados com a ausência de informação detalhada sobre, primeiro, quanto é que custavam as subvenções a políticos e não só, essencialmente políticos, nomeadamente as subvenções vitalícias. Depois fomos confrontados com é melhor não divulgar isso porque existe um problema com o RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Como você percebeu, na altura isto era uma tanga, não é? Isto era uma tanga para ocultar, porque a classe política não lhe interessa que a gente saiba quem é que anda a mamar no Orçamento de Estado, à conta do contribuinte, e esta é a expressão, a mamar no Orçamento de Estado, para o resto da vida. Bom, então, finalmente ficámos a conhecer a lista. Primeiro ponto, são 6 milhões de euros por ano, ok? Que eu, sinceramente, não sei porque é que pago impostos a pagar esta malta. Em segundo lugar, já foi ver as carinhas que aparecem ali? Vamos a alguns exemplos. Então vamos lá. José Sócrates Pinto Sousa. Já percebi. Se calhar ganha pouco dinheiro. Já percebi porque é que foram estes empréstimos todos do amigo Santos Silva. Desculpe. Não consegui evitar. A José Sócrates estes anos todos. É que José Sócrates, pelo visto, não ganha o suficiente com a sua subvenção. Duarte Lima. Sabe onde é que está, não sabe? Bom, quer mais? António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Espera aí, esta malta não ganha o suficiente na sua atividade e ainda é preciso ir buscar subvenções do Estado pagas pelo contribuinte? Eu acho isto uma falta de vergonha notável. Vou dar aqui os meus parabéns ao engenheiro Faria de Oliveira, que eu critico muitas vezes, mas que, pelos vistos, é uma das pessoas a que tem direito a essa subvenção vitalícia e não a aceitou. Já agora, tenho que dar também os parabéns a outra pessoa, Pedro Passos Coelho, que também tem direito à subvenção e recusou essa subvenção. Agora, sinceramente, povo de esquerda, erguei-vos! Erguei-vos! Gente que está bem na vida na sociedade, que tem empregos noutros sítios, continuar a receber subvenções vitalícias? Ó povo de esquerda, onde é que está a solidariedade? Hein? Onde é que está a equidade? A justiça? E essas coisas todas.
que os blocos, os PCPs e a malta toda gosta de proclamar. Acabem com essa pouca vergonha, que são coisas como estas, que acabam por separar cada vez mais a classe política do cidadão comum. Digo eu. Bom, ainda não saímos do período de ordem do dia. Então vamos lá. Último ponto. Só uma coisa. O total da malta que beneficia disto são 318 pessoas. É coisa pouca, não é? Bem, então vamos lá ao primeiro ponto da agenda de hoje. E para quê? Para referenciar que, afinal, saiu ontem um estudo que fala da saúde. E esse estudo é fantástico, porque vem confirmar. Primeiro, vem dizer que algumas listas de espera se reduziram em 2018. Estamos a falar de números de 2018. Mas, ao mesmo tempo, descobrimos coisas interessantes. Uma delas é que há 30% de pessoas naquela lista de espera para cirurgia que estão way beyond schedule, para muito além do prazo. Bom, ouviu bem? 30% destas pessoas que estão em lista de espera estão muito para além do prazo. Bem, diga-me uma coisa. Qual é que foi a expressão preferida da doutora Marta Quase Temido nos últimos meses? Não há caos no Sistema Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde, não é? Não há caos no SNS. Bem, ter 30 pessoas em lista de espera para além do prazo não é caos no SNS. Bom, já agora, deixe-me referir isto, porque eu hei de pegar nisto amanhã, no outro dia desta semana, que é, até se fizeram mais cirurgias em 2018. Mas sabe porquê é que foi? Porque como o Estado e os hospitais públicos não as podem fazer, as pessoas foram fazer no serviço privado de saúde. Eu hei de voltar a isto mais tarde. Eu só gostava que me explicassem em que parte destes números, é que a Marta Quase Temido e o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças e o Governo dizem que é um sucesso o que se passa na saúde. E que não há caos no SNS. Gostava de perceber em que parte é que se pode tirar esta interpretação. Bom, segundo ponto. Se calhar sou eu que tenho mau feitio. 1.400 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Segundo ponto. O programa do... voltámos à querida Catarina Martins. Então é assim. Pérolas das pérolas ontem. O programa do Bloco de Esquerda é social-democrata. Ouviu bem? Espera aí. Eu agora ia dizer umas coisas feias, mas prefiro não dizer. Então vamos lá a factos, que é melhor. Deixe-me lá perceber. Social-democracia quer dizer nacionalizar a banca. Você não se lembra que a Catarina pediu isto? E aquela que o camarada Louçã, o bispo Louçã, como diz o Joaquim Miranda Sarmento, vaticinou como a menina morta à água há de chegar à Ministra das Finanças. Espera aí. Eu nunca ouvi a Mariana Mortágua defender a nacionalização dos bancos, para não? Espera aí. Também nunca ouvi a Catarina. Nem o Louçã. E agora deixem-me lá ver se eu consigo perceber. Ó Povoléu. Deve ser que esta malta acha que o Povoléu é estúpido, não é? Nacionalizar banca é compatível com programas de social-democracia. Ó pessoal. Está um bocadinho rebuscado, não está? Há um bocadinho farfetched. É assim. Eu, sinceramente... Eu compreendo o Lulinha Paz e Amor, versão Catarina Martins Paz e Amor. Mas querem um conselho? Não exagerem. Sabe porquê? Porque o povo não é estúpido. E se calhar, um dia destes, com tretas destas, vocês levam um chimbalau. Porque vir passar para a opinião pública a ideia de que o Bloco é social-democrata só porque a menina Catarina anda com falinhas mansas, quer dizer... Não é um bocado rebuscado, é vergonhosamente rebuscado. Bom, 3. Debate de ontem. Primeiro, António Costa, Jerónimo de Sousa. Aquilo que me mandaram, e aquilo que já vi de um certo e outro, deu a impressão que o Primeiro-Ministro e o Jerónimo de Sousa andaram em troca de galhardetes. Está a ver aqueles jogos de futebol no início? Toma lá aqui o meu galhardete, toma lá o meu galhardete, andaram nisto. Só não houve beijinhos, suspeito eu, porque dava muito nas vistas. A primeira pergunta que tenho para lhe fazer é assim, você está mesmo admirado? Repare uma coisa, então o Primeiro-Ministro passa entrevistas a dizer bem de Jerónimo de Sousa e do PCP. E as mesmas entrevistas a dizer mal do Bloco de Esquerda e da inconstância do Bloco. Onde eu acho que tem toda a razão, aliás.
e estava à espera que chegasse a um debate e andasse ali à sova com o Jerónimo, não é? Coitado do Jerónimo, é aquela figura simpática, até eu gosto do Jerónimo, não é? Até eu gosto dele, é um tipo com aquela bonomia, sorriso, porreiro, fala-se muito bem com ele, até eu gosto dele. Portanto, faria sentido o Primeiro-Ministro estar ali à chapada com o Jerónimo de Sousa? Não faz sentido, não é? É preciso preservar aquilo que é a minha aliança preferencial no pós-6 de outubro, para o caso de haver marmelada com os votos, não é? Sendo que marmelada é ausência de maioria absoluta. Bom, então eu vou fazer outra vez flashback, que é para você perceber como as coisas não são novas. Você recorda-se do debate António Costa, Catarina Martins, em 2015? Foi assim. Aliás, eu até fiz um post naquela altura a dar os parabéns à Catarina. É que António Costa tinha sovado ou tentado sovar todos aqueles que tinham debatido com ele, com exceção de um, Passos Coelho, onde ele levou sopa no debate com Passos Coelho. Aliás, eu estou curioso para ver António Costa no resto dos debates, porque eu acho que António Costa não é bom em debates. Vamos ver se desta vez a coisa inverte. Mas recordo o debate com Catarina Martins. Nessa altura, António Costa teve exatamente a mesma posição de bonomia, de simpatia, para com Catarina Martins. Você já adivinhou porquê? Já havia conversas antes das eleições em relação a fazer uma frente esquerda. E, portanto, convinha não espantar a caça. Portanto, o que se passou ontem não é rigorosamente nada de novidade. Mas eu, como nos próximos debates vou estar em Lisboa, confesso que dessa vez teria mais coisas para dizer do que deste de Jerónimo de Sousa e de António Costa. Bom, seguindo para bingo, que se faz tarde, eu ainda não pus aí a lista, mas vou pôr daqui a bocadinho dos temas. Ponto 4. O meu jornal perguntava ontem, o Jornal de Negócios perguntava ontem, a economia portuguesa vive numa redoma? Então dizia assim, bom, está toda a Europa a desacelerar, mas parece que em Portugal as coisas estão a correr bem. Estão a correr bem com o consumo, com o investimento... Ah, não, o investimento não está. Pois, consumo. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu não vou me abster de comentar o consumo ontem. Isto é assim. Não. Nós não vivemos em redoma nenhuma. A última vez que alguém inventou uma teoria da redoma foi Jorge Braga de Macedo, com a teoria do oásis. E a coisa correu mal depois. Que não sei o quê, porque a Europa estava toda a esfrangalhar-se e Portugal continuava a limpar a vida diferente. Não. Sabe qual é o problema? E é bom explicar isto às pessoas. E ainda bem que o Jornal de Negócios levantou esta questão ontem. Porque há muita gente iludida. Portugal tem uma desfasagem de reação da economia face ao resto da Europa, que para mim é de 3 a 6 meses. Para mim. Por aquilo que é o estudo que eu já fiz do passado e do passado recente. 3 a 6 meses. Ora bem, isto quer dizer que nós ainda não sentimos os primeiros efeitos sérios daquilo que está a acontecer na Alemanha, na França, na Inglaterra, percebe? E até a Itália. Não sentimos. Bom, isto significa que no último trimestre deste ano, em minha opinião, e provavelmente alguns sinais no terceiro trimestre, nós vamos começar a ter os primeiros sinais de que alguma coisa não está bem. Portanto, se os políticos vierem com essa conversa, e o PS tem estado com essa conversa, e o Primeiro-Ministro também, pá, desconfie. Isto é problema, de certeza, a médio prazo. A minha dúvida é saber qual é a dimensão do problema na Europa, nomeadamente aqui em Espanha, e eu já vou explicar isso, e como é que isso vai afetar Portugal. Essa é a única dúvida. E já agora, por falar nisso, aqui em Espanha, vá lá ver os números do segundo trimestre. A economia espanhola cresceu em cadeia 0,5%. E cresceu de período homólogo, segundo trimestre deste ano, sobre o segundo trimestre do ano passado, 2,3%. Acima, ou 2,1%, já não me recordo. Acima daquilo que aconteceu em Portugal, 1,8%. Diga-me uma coisa. Há quanto tempo você não via a economia espanhola a crescer na casa dos 2%? Há anos. Se for olhar com detalhe, análise de lupa fininha, a economia espanhola, já se notam os efeitos da desaceleração europeia. Como você sabe, cerca de 25% das nossas exportações vão para a Espanha. O que é que está à espera de acontecer daqui a uns meses? Lá se vai a teoria do oásis. Da próxima vez que lhe contarem isto, mande esbugiar. O último ponto da conversa de hoje. Em Portugal, as vendas de carros, em agosto confirmou-se, estão em queda há 7 meses. Um pormenor interessante disto é a queda de vendas às empresas, portanto, frotas. E nós sabemos, por conversas com as várias empresas, com as associações do setor e com as próprias empresas de renting e leasing, que as empresas estão a adiar investimentos. Porquê é que acha que as empresas estão a adiar investimentos? Porque se dá jeito depois de apresentar lucros porreiros? Não. Porque começam a ter dúvidas sobre o que é que pode acontecer ao ambiente económico em Portugal e na Europa nos próximos meses.
Está aí a resposta. Portanto, isto conclui a teoria do oásis, ou de redoma, ou como quiser falar. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 1.500 pessoas que estiveram em direto, quase 1.600. Quero pedir desculpa pelo problema com ontem, com o som, naturalmente. Lembrar-lhe que na quinta-feira vamos voltar a ter o Think Tank, com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar. Recordo que nós tivemos um recorde absoluto na semana passada, tanto em termos de pessoas a verem direto, como inclusive partilhas e inclusive views. O Think Tank da semana passada teve tantos views como algumas edições mazinhas da Cor do Dinheiro tiveram nos últimos meses. Portanto, o que é sinal de reconhecimento por parte de quem está desse lado. Portanto, só posso agradecer o seu apoio ao canal e aos vários programas que nós temos. Quanto a nós voltaremos a ver-nos amanhã, em Lisboa, se o avião não cair, obviamente, às 8 da manhã, e para o final vou pedir aquilo que peço sempre, que coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.